Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Otávio Fattori, então, do Movimento Nascer Melhor. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa fantástica. Quem ainda não viu o trabalho dele, não conhece o trabalho dele, é o Dr. Braulio Zorzella. Quem não sabe ainda, o Braulio ele é obstetra, tá? Ele trabalha já há 10 anos com a humanização do nascimento e ele faz parte do REUNA, que é a Rede pela Humanização do Nascimento. E, Braulio, sim, muito obrigado por estar aqui com a gente, participando do Nascer Melhor 2. Estou super feliz de poder estar contando contigo nesse congresso. A gente tem uma pergunta super relevante, Braulio, que a gente ouve muito falar assim, sobre essa questão de o que é mais seguro, né? Ah, parto normal é mais seguro, não, uma cesariana é mais segura, não, mas o parto humanizado não é arriscado, né? Como que funciona essa questão da segurança, né, do ponto de vista do médico obstetra, né, que trabalha com a humanização do nascimento? Conta pra gente. Bom, Otávio, muito obrigado pelo convite, por estar participando. Para mim é um prazer poder falar, inclusive, sobre esse assunto, segurança, que é um assunto que eu acho que me interessa bastante e interessa bastante a todo mundo, né? Afinal, estamos todos do mesmo lado. Não tem dois lados, né? Não tem um lado do parto normal, um lado da cesárea. Eu acredito que todos estão do mesmo lado, que é o lado da segurança do parto, né? O que acontece é que às vezes existe alguma divergência ou até mesmo alguma polêmica em relação ao que é mais ou menos seguro, mas eu nunca vi alguém chegar até mim e falar assim: doutor, eu quero um parto normal acima de qualquer coisa, seja com o neném nascendo vivo ou morto. Nunca ninguém fala isso, né? Assim como quem opta por uma cesárea eletiva não fala assim: eu quero a cesárea para me livrar disso, independente se o neném nasça bem ou nasça mal. Ninguém pensa assim, né? Na verdade, todos que procuram algum método procuram baseados em segurança, né? A segurança, até um certo ponto, ela não tem muita, ela não é relativa até um certo ponto, ela é igual para todo mundo, porém, existem algumas nuances onde ela pode ser relativa, dependendo do lugar onde a pessoa está, dependendo das condições que tem, técnicas para aquele momento, né, das condições técnicas da equipe para aquele momento, mas, em geral, se a gente for falar de segurança, a segurança ela é igual para todo mundo, e acho que é disso que eu vou me enfocar aqui para falar em relação às diferenças de segurança. Então, para entender isso, eu acho que vale a pena a gente entender um contexto cronológico do atendimento ao parto, de como ele funcionava antigamente, como ele funciona hoje, que a gente consegue entender um pouco melhor do que apenas olhar estaticamente para hoje, né? Muita gente fala assim: antigamente todo mundo nascia de parto normal e ia tudo bem. É um ledo engano, não ia tudo bem, né? É nesse ponto que a gente pega, e muitas vezes falando do método do parto humanizado, do parto normal, pessoas que defendem, inclusive, esse método falam isso: não, todo mundo nascia de parto normal e ia acontecer tudo bem com todo mundo. Não era bem assim, por isso que inventaram as intervenções obstétricas, né? Então vamos imaginar lá no ano de 1900, que é o ano mais ou menos dos nossos bisavós, tataravós, né? Ou seja, não está tão longe da gente, né? O ano 1900 foi no começo do século passado, né? Se a gente pensar em 150 mil anos de história da humanidade, que é o que tem comprovado até hoje, e nós estamos falando de um século, 100 anos apenas, nós estamos falando de uma fagulha de tempo de toda essa humanidade, né? Então, pensando nos 150 mil anos anteriores a esse, de 1900 para trás, pensando como funciona no reino animal, nos mamíferos em geral, o que acontece? Um ser gera o outro dentro dele, estamos falando de mamíferos, né? E a fêmea, sempre a fêmea da espécie que gera esse bebê, ou bebês, né? No caso dos mamíferos, alguns são múltiplos, e chega num certo momento que esses bebês amadurecem, o corpo da fêmea entra em trabalho de parto e expulsa esses bebês de dentro do organismo, seja múltiplos ou um só. O que acontece hoje no mundo animal ainda? Isso é muito comum, dá para a gente entender. Você fala assim: o cachorrinho lá ele teve 9 filhotinhos e só 7 vingaram e 2 não vingaram. Não é assim que se usa a expressão? Isso se falava na humanidade antigamente. Na época dos nossos tataravós e bisavós, quando alguém ficava grávida, todo mundo dava parabéns, mas ao mesmo tempo todo mundo pensava: nossa, meu Deus, será que vai sobreviver todo mundo nesse parto? Será que a mãe vai sobreviver? Será que o bebê vai sobreviver? Então, na hora do parto, as parteiras antigas, né, as parteiras do ano 1900 para trás, que não havia algum equipamento para avaliação de como estava o bebê. Simplesmente elas ajudavam, apoiavam a mulher e esperavam o bebê nascer. Naquele momento, elas esperavam para ver se o bebê ia nascer vivo ou ia nascer morto. Ou ele ia nascer num limiar de estar vivo e morto, e às vezes ficava um pouco tempo aqui fora e morria em seguida. E aí, então, tinha essa expressão: os bebês que vingaram, os bebês que não vingaram, né?
E aí, no começo do século XX, né, no 1900 até 1920, 1930, onde houve grandes avanços na área de medicina, juntamente com estudos em relação a todas as outras áreas da medicina e como poderíamos melhorar a natalidade e mortalidade, começaram os estudos com afinco na área obstétrica e maternidade, que é para melhorar os nascimentos humanos, diminuir as taxas de mortalidade das mães e dos bebês. Nessa época, se a gente pegar um gráfico de quantidade de população, a gente vai ver que demorou 150 mil anos para o planeta Terra ter 1 bilhão de habitantes, e em 100 anos pulou de 1 bilhão para 7 bilhões de habitantes. Algo aconteceu nesse momento, e o que aconteceu historicamente foram os avanços da medicina. A gente pode elencar 5 grandes causas para isso. Tá? Uma principal causa, que é o ícone dessa mudança toda, foi a invenção dos antibióticos. Né? Então, os antibióticos melhoraram bastante a saúde das pessoas. A outra foi a inclusão das vacinas como preventivo de doenças. Né? A outra dela foi o saneamento básico em geral, que isso melhorou na população como um todo. Naquela época, o esgoto corria a céu aberto, em muitos lugares ainda é assim, mas hoje em dia a maioria dos lugares já está resolvido isso. O banheiro era fora de casa, não se tomava banho todos os dias, né? Então a higiene, saneamento básico melhorou bastante. E depois outros 2 adventos, que são da área cirúrgica, que são a invenção das cirurgias e as técnicas cirúrgicas, e a anestesia, para a possibilidade de realização das técnicas cirúrgicas. E dentro disso aqui, nós estamos falando de anestesia que possibilita uma cesárea. E aí, consequentemente, isso melhorou bastante a taxa de sobrevivência dos bebês humanos quando se inventou essa intervenção, que é a cesárea, porque bebês que morriam intraútero, isso poderia ser detectado, ou bebês que saíam num limiar entre vida e morte, que morriam aqui fora, começaram a sobreviver depois que inventaram a cesariana para salvar esses bebês. Então, nesse momento, a gente consegue enxergar uma atuação do ser humano na espécie humana, mudando a seleção natural, né? Porque se a gente falar de seleção natural, a gente vai falar vingou quem tem que vingar e não vingou quem não tem que vingar, baseado só na natureza, que era como era antigamente, né? E a hora que a gente entende, então, então temos como intervir, temos como ir lá e parar aquele processo e modificar o desfecho final dele e fazer com que o indivíduo que ia morrer naquela hora deixe de morrer. O ser humano está intervindo na seleção natural, consequentemente melhorando a qualidade desse nascimento, né? Juntamente com essa intervenção máxima num parto, que é a operação cesariana, começaram a estudar outras intervenções que poderiam ajudar no próprio parto normal e fazer com que o parto ainda assim continuasse sendo normal, porém com alguma intervenção. Nessa época, aí vamos falar já do século XX, nessa época onde começaram as universidades a ensinar obstetrícia, onde começaram professores a publicar teses de mestrado, doutorado nessa área, começaram a surgir, então, estudos em relação a possíveis intervenções obstétricas, né? Dessa época vem 2 grandes paradigmas em relação ao atendimento ao parto. Quando alguém pensou assim, do que aqueles bebês morriam lá? Do que aquelas mães morriam? Aí começaram a entender como melhorar, talvez, esse processo. E aí surgiram 2 grandes paradigmas, que um deles era quanto mais rápido, melhor, e o outro era quanto mais limpo, melhor. Por quê? Vamos tentar entender. Do que os bebês morriam no século XIX, XVIII, XVII, XVI? Os bebês morriam de hipóxia intraútero, falta de oxigenação intraútero, né? Eles morriam de algum problema ocasionado pelo próprio parto, então algum tocotraumatismo causado pelo parto, né? Alguma manipulação excessiva, alguma demora importante no parto, e esse bebê saía com alguma sequela e morria depois. E um terceiro motivo, que era a prematuridade, que eram os bebês que nasciam muito antes da hora e que não tinha suporte aqui fora para esses bebês. Essa era a grande causa das mortalidades. E as mães, do que elas morriam? As mães morriam de infecção, as mães morriam de hemorragia, e as mães morriam das consequências da hipertensão gestacional, que levam à eclâmpsia, que é convulsão da mãe, falta de oxigenação cerebral da mãe, consequentemente depois morte da mãe, né? Então começaram a pensar, como que nós vamos melhorar? Isso eu estou elencando as 3 principais causas de mães e bebês, logicamente que tem outras, mas se a gente pensar nessas 3 de cada um, dá para a gente entender melhor. Então como que a gente pode melhorar tudo isso aqui? Como é que a gente melhora a prematuridade dos bebês? Bom, primeiro a gente trata o porquê dos partos prematuros. Então, a gente trata infecções que levam ao parto prematuro, está aí um paradigma do quanto mais limpo, melhor, está dentro disso. Então, saneamento básico melhorou isso, utilização de antibióticos para tratamento de infecções urinárias, para tratamento de candidíase e por aí vai.
E a gente trata os bebês que inevitavelmente nasceram prematuros de uma forma mais adequada, com uma estrutura melhor, que são as UTIs neonatais. Então, criaram as UTIs para colocar esses bebês, né, e para proteger numa incubadora, num ambiente teoricamente livre de bactérias, essa era a ideia, né, de você isolar o bebê e deixar livre. Então, continua aí, o quanto mais limpo, melhor, né? Então, dessa forma, melhorando prematuridade, que era uma das principais causas, que hoje ainda é uma das principais causas de mortalidade, mas que é muito menor do que era antigamente, né? E aí, as outras duas grandes causas de mortalidade dos bebês, que eram os tocotraumatismos, ou hipóxia intraútero, faltar oxigênio para o bebê intraútero, aqui inventaram a cesárea. Então, você faz a cesárea antes de que falte oxigênio para esse bebê e você salva esse bebê. E o tocotraumatismo, você faz alguma coisa para ajudar nesse parto, para terminar em parto normal, ou se realmente não tiver jeito, terminar em cesárea. E aí inventaram as intervenções que estão ligadas ao quanto mais rápido, melhor, que é esse paradigma do século XX, que são, vamos romper a bolsa das mulheres, porque rompendo a bolsa acelera mais o parto. Vamos colocar a ocitocina exógena, que é a ocitocina artificial, para contribuir com as contrações do parto e tudo mais, e acelerar esse parto. Vamos mandar essa mulher, no momento final do parto, fazer força, mais do que a força que ela estava com vontade de fazer, porque quanto mais rápido, melhor. Vamos apertar a barriga dessa mulher, porque mecanicamente, você apertando, você consegue empurrar o bebê para fora, então surgiu uma manobra de Christeler. Vamos em todas as primigestas, se você pegar livros da década de 60 e 70, eles falam assim, primigesta é igual a fórceps. Ou seja, então vamos em todas as primigestas fazer fórceps para extrair esse bebê, né? E o períneo, que tem naturalmente 5 centímetros, o períneo, o introito vaginal, que tem normalmente 5 centímetros de diâmetro, vamos fazer um corte e ampliar para 10, que o bebê sai mais rápido, né? Então, nesse paradigma do quanto mais rápido melhor, foram colocados vários itens de aceleração desse parto, diminuindo, assim, a intenção era diminuir os tocotraumatismos causados pelo parto, você acelerando o parto, né? Diminuir as chances de hipóxia e, consequentemente, ter melhor natalidade, índices de natalidade e de sobrevivência. Mas aí o que acontece? O que aconteceu nesse momento? Nesse momento eles não tinham ainda a capacidade técnica de estudar realmente o que acontecia nessa aceleração do parto. Ou seja, toda vez que você acelerava um parto, será que você beneficiava esse parto mesmo? Porque como que eles observavam? Eles observavam que na natureza, em geral, um parto que era rápido, que o neném nascia rápido, nascia tudo bem. Um parto que era muito demorado, tinha mais chance de distócia, de algum problema, de o bebê nascer mal ou até mesmo morrer. Então, surgiu daí a ideia de que quanto mais rápido era melhor, sem necessariamente alguma medida efetiva de oxigenação do bebê, de como funcionava. Então, veio esse paradigma de quanto mais rápido melhor. Aí, o que aconteceu? Quando os estudos começaram a se aprimorar, e mesmo a época da globalização, que ajudou bastante, né, a internet, que é por onde a gente está se falando agora, e cruzamento de dados, antes se fazia trabalho com 100 mulheres, agora faz trabalho com 1 milhão de mulheres, cruzando os dados do mundo inteiro, começou a se perceber o seguinte, isso já falando de década de 80, 90, começou a se perceber que, tá bom, na natureza, se o parto for mais rápido, em geral os neném nascem melhor, e os partos mais demorados, em geral os bebês têm mais chance de falta de oxigenação, só que a hora que você pega todas as mulheres e acelera o parto de todas as mulheres, grande parte dessas mulheres, a aceleração do parto é que leva aos problemas para o bebê. Essa aceleração é que leva à hipóxia, o uso de ocitocina exagerado, por exemplo, faz com que a contração seja muito maior do que é, e, portanto, o tempo de relaxamento do útero é muito menor, que é a hora que a placenta se oxigena. Então, se você diminui a oxigenação, tempo de oxigenação da placenta, você está diminuindo a oxigenação para o bebê. Então, essa aceleração baseada na ocitocina, se ela for feita para todo mundo, para muita gente vai passar do ponto. Assim como a manobra de Christeler, que é lá no fundo do útero e apertar o bebê, você está aumentando em até 10 vezes a pressão intracraniana do bebê. Isso pode causar lesão cerebral no bebê, pode causar edema cerebral no bebê, pode causar AVC hemorrágico no bebê. E aí, uma coisa que você está achando que você está ajudando esse bebê, na verdade, você está prejudicando. E aí, então, o que veio diante disso, desses estudos que começaram a mostrar que intervir em todo mundo passava do ponto da segurança. Veio um novo paradigma, que é o paradigma do século XXI, que é o que a gente usa hoje para quando a gente fala da metodologia do parto humanizado, que é quanto mais oxigênio, melhor. E não quanto mais rápido, melhor, porque uma coisa não é proporcional à outra. E aí houve a grande mudança de paradigma de segurança, de achar que um parto rápido era melhor, um parto demorado era pior. Não, depende. Você agora há pouco citou a individualização, cada mulher é uma mulher. E justamente, cada binômio mãe e bebê
A gente considera como um evento único e que a gente tem que olhar para o que está acontecendo e individualizar cada caso. Na grande maioria dos casos, que vierem de forma natural, sem intervenção nenhuma, vai acontecer tudo bem como acontecia antes. E a gente tem que pegar qual que é o ponto onde a gente tem que intervir, e nesse ponto de intervenção, para melhora da segurança e, consequentemente, diminuição da mortalidade no final. E esse ponto não é a rapidez, e sim a oxigenação. E aí é nesse ponto que pegou. E aí, voltando nos 3 casos de que morriam bebês, prematuridade, tocotraumatismos e bebês que faltava oxigênio antes da hora, no parto humanizado, que é a metodologia do século XXI, a gente já observa de uma forma diferente. Não vamos acelerar todos os partos, ou não vamos tratar todo mundo com antibiótico, ou não vamos fazer cesárea em todo mundo, pior ainda, porque daí você joga para o lado da mãe o risco, né, de fazer cesárea em todo mundo, pensando, vamos tirar o bebê antes que cause algum problema no parto, mas aí você joga as consequências das possíveis complicações cirúrgicas da cesárea para a mãe, bem como possíveis complicações psicológicas para a mãe que não passou por um trabalho de parto e um parto, mas esse é um outro assunto que entra na parte de segurança psicológica, não da segurança técnica, que nós estamos falando agora. Mas aí, então, o paradigma novo é não vamos acelerar todo mundo, vamos observar cada caso e observar a oxigenação de cada caso. E aí, nesses 3 outros pontos de cá, que são as mortes de mães que eu citei agora há pouco, então, do que a mãe morria? Só relembrando o que eu falei. A mãe morria de hemorragia, a mãe morria de consequências da eclâmpsia e a mãe morria de infecção, né? A infecção ela foi melhorada pelo saneamento básico em geral, as pessoas passarem a tomar banho todos os dias, as pessoas passarem a ter condições de higiene melhores em casa. Isso hoje em dia a gente consegue observar, porque se a gente pegar populações mais pobres, que têm menos acesso, por exemplo, populações brasileiras que ainda vivem em palafitas, que vivem em lugares que tem esgoto céu aberto, que não tem esgoto tratado, você vai ver maiores índices de complicações infecciosas na hora do parto, maiores índices de infecções que levam a um parto prematuro. Então, e você vê já populações onde tem uma condição de higiene melhor, saneamento básico melhor, você vê bem menores índices de infecção urinária, menores índices de infecções pós-parto, né? Então, isso aí já melhorou naturalmente. E viram o seguinte, que nesse ponto aqui, lembra que eu falei que teve um outro paradigma aqui do século XX, que era quanto mais limpo, melhor? Certo, legal. Só que esse quanto mais limpo, melhor, também os estudos da década de 80 e 90 começaram a mostrar que não precisava passar do ponto esse quanto mais limpo, melhor. Não precisa ser algo esterilizado e com utilização de antibiótico. Porque aí você passa do ponto e mata justamente a flora natural, que é a flora que permite com que o bebê tenha contato com bactérias que não necessariamente são nocivas, a maioria das vezes não são nocivas, e essas bactérias vão fazer parte da flora desse bebê e vão autorregular a imunidade desse bebê em relação à criação de anticorpos e outras substâncias que acabam protegendo o bebê. Então, aí começaram a ver, bom, no século XX, qual que era a regra, então? Vamos raspar o pelo de todas as mulheres, porque pelo, teoricamente, é sujo, tem sujeira parada nele. Vamos fazer lavagem intestinal para não ter fezes na hora do parto. Vamos colocar antibiótico em todas as mulheres, ou injetável, ou endovenosa, ou intramuscular. Vamos, na hora do parto, colocar ela num ambiente cirúrgico, onde a gente vai fazer asepsia, antisepsia, passar produtos para esterilizar a saída do parto, né, a parte vaginal da mulher. Vamos colocar campos estéreis, vamos usar máscara, gorro, luva, tudo estéril, para não expor o bebê ou a mãe a bactérias. E aí começaram a ver nos estudos da década de 80 e 90 que isso não mudava nada os índices de infecção. O que melhorava os índices de infecção era a higiene em geral no dia a dia das mulheres, esgoto tratado, a própria higiene da mulher. E aí, então, no parto humanizado, este lema do quanto mais limpo, melhor, ele foi modificado. Quanto mais bactérias amigas, melhor. Então, esse é o novo paradigma. Então, desse lado aqui, nós temos o paradigma do quanto mais rápido, quanto mais limpo, melhor. E no parto humanizado, o paradigma é quanto mais oxigênio, quanto mais bactérias amigas, melhor. Né? E aí, com essas duas visões, que a gente consegue entender como que era a visão de segurança do médico ou do cientista obstétrico do século XX e como é a visão de segurança do médico cientista obstétrico do século XXI. Então, se a gente for, então, abrir uma discussão entre segurança de parto, primeiro a gente tem que separar do que nós estamos falando. Se um médico ou cientista obstétrico que ainda está baseado em números do século XX e paradigmas do século XX, fica difícil a gente comparar alhos com bugalhos, né? Porque, e se ele só tem essa prática também, essa prática do século XX, ele também não tem a percepção dessa
desses benefícios que tem esse novo paradigma que a gente utiliza no parto humanizado. E aí ele consegue, às vezes, nem dar opinião, ou dar opinião baseada apenas no que ele está vendo, né? Então, diferente do que muito se fala em relação ao que é parto humanizado, tem gente que fala, parto humanizado é o parto na banheira em casa. Eu falo, não, pode até ser na banheira em casa, né? Desde que as condições estejam favoráveis para isso, mas não é isso que caracteriza. O que caracteriza parto humanizado é o paradigma de segurança, importante, baseado em medicina baseada em evidências, que não era a metodologia do século XX. A metodologia do século XX era outra metodologia em relação à estatística médica, e a medicina baseada em evidências é que trouxe esses números para a gente, aliado ao acompanhamento e à disponibilidade 24 horas por dia para o atendimento ao parto, seja ele veiculado por um órgão público, pelo SUS no Brasil, ou por um órgão conveniado, ou por equipes particulares, mas que esteja 24 horas por dia disponível, né, com equipe transdisciplinar e tecnicamente preparada para atendimento seguro a um parto, e o principal de tudo, que vem acima desses outros dois, que é a autonomia da mulher, e a mulher como participante das decisões, também baseadas em segurança, né? Tem gente que vai falar assim, mas a mulher não fez uma faculdade de obstetrícia para saber como que é melhor ou não é, mas ela não precisa fazer. Se você for numa loja comprar um carro e o vendedor da loja, que não é um engenheiro mecânico, ele é um vendedor também que aprendeu, ele vai falar assim para você, esse carro funciona assim, assim, assado, tem tal e tal tantos cavalos, tem tanta potência, tem tal e tal combustível, tal desempenho, esse aqui é assim, esse aqui é assim. Você precisa se formar em engenharia mecânica para entender isso e saber qual que é melhor para você e conseguir escolher qual que é melhor para você? Não precisa, né? Assim como na hora do parto, se a gente chegar para uma mulher, e isso vale para Natal, você explicar para ela, dar fontes de informação para ela de quais são as diferenças entre os métodos, entre a segurança de um e outro, e como que é, ela consegue escolher junto com a gente. Então, o parto humanizado preconiza isso, a autonomia da mulher e a escolha dela na hora do parto, associada à equipe 24 horas por dia, com medicina baseada em evidências, que é o que mostra os números melhores de segurança, né? E aí, voltando a falar do parto do século XX, e a gente comparando alguns números para ficar mais concreto e mais palpável essa diferença, a gente pega lá o século para trás do século XIX, a gente vai falar de 3 a 5 mortes a cada 100 partos. Veja só, você já deve ter tido 100 amigos que tiveram partos, e a gente não ouve falar que morreram 5 pessoas, seja uma mãe e 4 bebês, por exemplo. A gente não ouve falar isso, é muito menos hoje em dia, certo? Mas naquela época tinha de 3 a 5 mortes a cada 100 partos, quando a natureza agia sozinha, né? Aí quando a gente começou a aplicar as intervenções obstétricas, isso foi diminuindo gradativamente e drasticamente, foi diminuindo com o passar do tempo. Hoje, a gente chegou num ponto na década de 80, 70, 80, 90, por ali, que a mortalidade caiu mais de 10 vezes do que era antes, quando não existiam as intervenções obstétricas, né? A gente tem números aí da época, dessa fase, que falam de... A mortalidade materna, ela é medida a cada 100 mil partos, hoje em dia, a cada 100 mil nascimentos. E a mortalidade de bebês a cada 10 mil nascimentos, né? Então, naquela época, se falou de uma queda para cada 100 mil partos, a morte de 90 mulheres, 100 mulheres. Hoje é preconizado bem menos que isso. Hoje é preconizado 5 mortes no máximo, a cada 100 mil partos. Mas, antigamente, se falava de 5 mortes a cada 100 partos. Olha só, agora eu estou falando de 5 mortes a cada 100 mil partos. E, na parte dos bebês, hoje a gente fala, na metodologia século XXI, parto humanizado, um índice de 20 mortes de bebês a cada 10 mil nascidos vivos, né? E aí você fala, nossa, mas ainda assim morre 20? É que tem casos inevitáveis. Tem casos de que bebês que nascem com malformações, bebês que nascem prematuros demais e realmente não tem solução, bebês que vão para uma UTI, pegam uma infecção e acabam morrendo em seguida, né? Estamos falando de mortes inevitáveis, né? Então é o que a OMS preconiza. E se a gente volta então para o século XX, a gente vai falar aí de 200 mortes de bebês a cada 10 mil partos, que a gente falava antes de 3, 4 mortes a cada 100 partos, né? Então, se a gente olhar na natureza, você tinha uma alta taxa de mortalidade materna e neonatal. Quando você começou a intervir em todo mundo, isso caiu. Só que aí, a partir de um certo ponto, quando todos os partos entraram para dentro do hospital, praticamente todos, e começou a crescer o índice de intervenções, que isso foi na década de 70, começou a aumentar de novo a mortalidade desses bebês que eram... que diminuía a oxigenação por uso de ocitocina exagerada, por uso da manobra de Christeler, por uso de fósforos exagerado, né, por uso dessa aceleração do parto. E aí começou a aumentar de novo a mortalidade. E aí fizeram trabalhos individualizando cada caso e a gente viu que tem como,
e hoje os países que aplicam essa metodologia do parto humanizado mostram que é possível sim ter 5 mortes de mãe a cada 100 mil partos e é possível sim ter 20 mortes de bebês a cada 10 mil partos. Então, quando a gente olha para a segurança e para a escolha de cada método, a gente consegue individualizar. E aí a gente vai ver que está todo mundo falando a mesma coisa, né? A diferença é a gente tentar entender qual que é a real noção de segurança entre um método e outro. Nossa, ficou muito mais claro, né? Todo esse contexto, a forma quando trouxe esse contexto histórico, essas mudanças que foram acontecendo, realmente, nossa, dá uma clareada mesmo, assim, né? E como tu disse, assim, que a gente está todo mundo do mesmo lado, todo mundo quer que a mãe e o bebê nasçam de uma forma mais segura, e as metodologias é que estão, né, trazendo novas formas de abordar isso, assim. Porque a gente ouve muito falar, né, assim, não, mas o parto humanizado não é seguro, né? Não, cesárea é mais seguro, assim. Se tu fosse fazer uma distinção, assim, não sei se tem como ter algo mais preciso, assim, a segurança nível uma cesárea, né, e uma segurança nível no parto normal, no parto humanizado. Quando a gente fala da cesárea letiva, primeiro vamos entender de onde ela surgiu. Ela surgiu porque em algum momento ela surgiu. Porque lá atrás, década de 20, 30, 40, 50, 60 até, não se fazia cesárea com hora marcada. Simplesmente o que acontecia era assim, não estava dando certo um parto normal, se fazia cesárea. Que é a mesma metodologia que a gente usa hoje, né? E que é a mesma metodologia que quem ainda faz parto tradicional do século XX ainda usa também. A cesárea letiva é uma metodologia que se desprendeu da curva da normalidade do atendimento obstétrico na década de 70, tá? Historicamente, nos países como Brasil, Argentina, México, Chile, que são países que têm mais ou menos um perfil parecido no setor suplementar de saúde, que são países em desenvolvimento, todos nós sabemos, e que não tem uma estrutura de saúde tão adequada, com capacidade de atender todos os habitantes daquele país. No Brasil, a gente tem 75% dos habitantes atendidos pelo SUS e 25% pelo setor suplementar. Aí o que aconteceu historicamente nessa hora? Lá na década de 70 começaram a surgir as operadoras, os convênios de saúde, medicina de grupo, por aí vai, toda a área que hoje está dentro do setor suplementar. Que era o quê? Era alguém que abria um comércio, que vendia um plano e que a pessoa pagava aquele plano e esse plano ele era intermediário para ir lá contratar um médico, contratar um hospital, contratar um exame, né? Nessa época não havia uma regra estabelecida, então não havia uma regra de mercado, nem de valores, nem de tabelas, nem do que deveria cobrir ou o que não deveria cobrir. Constituição de 88, que foi uma das mudanças na história política do nosso país, que todo mundo sabe, houve aí o surgimento da possibilidade da criação da ANS, que é a Agência Nacional da Saúde Suplementar, que ela foi só fundada no ano 2000. Então, no ano 2000, nós temos 16 anos de história da ANS. O que é a ANS? A ANS veio para falar assim, gente, calma aí, eu sou um órgão ligado ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde está cuidando do SUS e como funciona o SUS. Só que eu vim aqui colocar ordem no setor suplementar. Vamos organizar isso aqui. Vamos fazer tabelas iguais para todo mundo. Vamos exigir o que as operadoras têm que cobrir para poder vender um plano. Então, só que isso começou a ser organizado a partir do ano 2000. Veja só, faz apenas 16 anos. Então, como que era antes disso? Era um Deus dará, na verdade. Quem quiser cobre o que quiser, quem não quiser não cobre. Como que foi organizado essa história toda? Tem uma história uma história não, isso é a realidade de como que surgiu nas primeiras tabelas. A primeira tabela oficial chama-se AMB 92, que foi criada em 1992, que ela foi organizada dentro do setor suplementar pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, teve a ajuda da FGV, que da parte de estatística, teve a ajuda de alguns outros órgãos para criar essas tabelas. Tal. Nessa hora, eles começaram a hierarquizar os procedimentos médicos, desde o mais simples até o mais complexo, e aí o mais simples, vamos supor, um curativo, né? Aí você coloca uma consulta ali perto dos mais simples, e aí você vai aumentando a complexidade, a aplicação de uma medicação, aí uma pequena cirurgia, aí uma cirurgia de médio porte, como a cesárea, por exemplo, que é de médio porte, uma cirurgia de joelho, até você ir aumentando a complexidade, atendimentos de UTI, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, transplantes de rim, transplante cardíaco, por aí vai. E aí fizeram tabelas hierarquizando isso tudo. Aí o que acontece? Ali mais ou menos no meio da tabela, eles colocaram os atendimentos obstétricos de parto de cesárea.
E o que se entendia naquela época? Bom, o parto normal dá mais trabalho que a cesárea, tá? Então ele merece ser remunerado de uma forma melhor do que a cesárea. Isso sempre houve esse entendimento. Então todo mundo vai tentar parto normal em todo mundo, se não der certo vira cesárea, só que para não correr o risco de fazerem isso por dinheiro, então a gente dá um decréscimo nesse valor da cesárea, e aí para a pessoa não achar que vai ganhar mais fazendo a cesárea, então em geral dava mais ou menos 8 a 10% dessa diferença. Então se o parto terminasse em parto normal, o médico ganhava X. Se ele terminasse em cesárea, tirava 10% desse X, e era o valor que ganhava em cesárea. Quando criaram essas tabelas, se imaginava isso, sempre a tentativa de um parto normal, e se não desse certo a cesárea. Só que aí o que foi acontecendo com o passar do tempo? Os médicos que atendiam no setor suplementar começaram a olhar para esse X que eles ganhavam, e eles falaram, nossa, eu fico aqui 4 semanas de sobreaviso ou disponibilidade para saber que dia vai nascer esse bebê. Aí na hora do parto eu fico mais 12 horas, e aí o parto às vezes ainda termina em cesárea. E se eu marcasse essa cesárea, eu ia ganhar a mesma coisa. Não era melhor do que eu ficar lá 12 horas, ainda perco o aniversário do meu filho, perco alguma coisa pessoal, ou desmarco o consultório todo. E aí começou a surgir uma cesárea marcada aqui, a outra ali, e falar, não, vamos esse caso aqui tem cara que vai ser cesárea, então já vamos marcar logo. Só que isso cada vez foi se ampliando mais, e na verdade houve uma contaminação. A gente pode falar de uma epidemia de cesáreas que existe hoje no Brasil, e houve uma contaminação ideológica, cultural, técnica, em todos os sentidos, e aí isso foi se contaminando, e aí começou a aparecer que, por ser mais prático fazer cesárea, e isso não se nega, é muito mais prático fazer cesárea, tanto que eu tenho um texto que está no meu blog que chama, eu vou ter que falar o nome não é merchandise, tá? Mas se chama Parto Miojo, que é falando da cesárea eletiva, né? Que é você lá, o parto instantâneo, né? Você vai e você resolve imediatamente, pronto. É mais prático, não tem dúvida, né? Só que isso começou a ser pesado nessa questão financeira. Por quê? Porque é mais prático e porque, bom, se eu ganho X para fazer parto normal e eu ganho só 10% a menos para fazer cesárea, eu vou começar a marcar, não vou começar a esperar. Aí o que ocorreu? Naquela época, eles usavam a data provável do parto, que era 40 semanas, para marcar cesárea, já que a data é provável do parto. Só que se a gente olhar na espécie humana, biologicamente, o ser humano nasce de 36 a 43 semanas. Tá? E há uma nota de corte que a gente faz, que é uma metodologia estatística, que se chama-se curva de Gauss, que a gente coloca nessa curva de Gauss, e a gente separa de 37 a 42 semanas para chamar de normalidade. Só que a gente sabe que 2,5% bebês humanos nascem acima de 42 semanas, assim como 2,5% nasce abaixo de 37 e estão maduros, e está tudo certo, né? Só que isso são notas de cortes para a gente conseguir incluir protocolos e decidir condutas em cima de protocolos. Bom, o que aconteceu naquela época? Eu marcava a data da cesárea com 40 semanas. Só que aí, 50% dos nenéns nascem antes de 40 semanas e 50% nascem depois. Então, se você fizer cesárea marcada com 40 semanas, você só consegue atingir 50% dos seus clientes, dos seus pacientes. Então, bom, vamos abaixar para 39, porque 39 também não tem tanto problema, o bebê já está quase ali maduro. Só que isso observando o quê? Observando a curva de Gauss, não observando aquele indivíduo. Aquele indivíduo que está dentro do útero da mãe, ele pode ser um bebê de 43 semanas e ele está sendo tirado com 39. Né? Então, quando a gente fala 39, é um número aleatório populacional, a gente não está individualizando cada caso. Mas tudo bem. Então, com 39 está quase perto de 40, aí você já atinge 70% dos casos. Aí você fala, putz, mas tem 30% dos partos aqui do meu consultório que estão nascendo, que está entrando em trabalho de parto, está me chamando 3 horas da manhã, e aí vamos abaixar isso para 38 semanas. Então tem muita gente hoje em dia fazendo cesárea eletiva com 38 semanas, porque não é baseado em critério nenhum de segurança, não tem nenhum trabalho. Eu desafio aqui alguém a me mostrar um trabalho que mostra que cesárea eletiva com 38 semanas tem algum grau de segurança para maturidade desse bebê. E aí eles conseguem fazer 90%, 95% dos casos eletivos marcados até 38 e um ou outro que escapa antes de 38. Aí na hora que ronca a bolsa, na hora que entra em trabalho de parto, vai lá e faz a cesárea. Né? Como método, pensando na cesárea eletiva como escolha, como primeira opção. Só que aí, o que acontece? Primeiro que há uma ilusão idiótica, não é idiótica, uma ilusão idiótica de que o que a gente sabe que é normalidade, que é a metade do tempo é 40 semanas, e o extremo lá em cima é 43, sendo que nota de corte por protocolo é 42. Essa ilusão idiótica, que inclusive reflete culturalmente nas pessoas, faz com que elas achem que 38 que é o meio do tempo e que 40 que é o final do tempo.
E aí o que acontece? Muita gente tem medo de passar de 40 semanas, achando que vai passar da hora, achando que vai acontecer alguma coisa, sendo que não muda nada, biologicamente falando, para um bebê que está geneticamente preparado para 42 semanas, por exemplo. Então, a idade gestacional, ela serve para a gente se guiar em que ponto que nós estamos da gestação, mas quando a gente individualiza cada caso, a gente vai ver a maturidade do bebê. É como se a gente olhasse para uma árvore de frutas e falasse assim, ó, o produtor me garantiu que se eu plantasse essa semente aqui, daqui 6 meses ia colher laranja. Ah, tá, daí você chega lá com 6 meses, você olha, tem uma laranjinha desse tamanho, verdinha, você vai olhar, você vai palpar e falar, ó, ele pode ter falado o que ele quiser, 6 meses já está maduro, mas não está maduro, eu estou vendo que não está maduro. É a mesma coisa nossa, com o obstetra. Eu vou olhar para aquele bebê e ver se ele está maduro ou se ele não está maduro. Né? E como que eu vou saber isso? Que mágica que eu tenho para saber isso? Que exame que eu tenho? Né? Eu vou fazer o quê? Algum exame mirabolante para saber que esse nenê tá... Como que esse produtor faz para saber que a laranja está madura? Ele olha se ela está com a cor madura, se ela está mais macia, e aí ele pode até experimentar e sentir o gosto e falar, ah, realmente está madura. Né? Como que a gente faz para saber que está um bebê maduro? É simples, é muito simples. A gente vê se a mãe está em trabalho de parto. É bem simples. Porque o neném maduro desencadeia trabalho de parto da mãe. Ou seja, a mãe que não está em trabalho de parto, ela pode estar com 41 semanas. Tecnicamente, esse bebê não é considerado prematuro, porque prematuro é um termo técnico, de números. Abaixo de 37 semanas é prematuro, acima não é prematuro. Só que esse bebê de 41 semanas, que a mãe não está em trabalho de parto, é um bebê imaturo, porque a mãe não está em trabalho de parto. Então, houve essa ilusão idiótica que é de mudar a idade de gestação e achar que 40 é um limite, e não 43 é um limite, né? E isso é importante saber desse 43, porque muita gente nem sabe disso. Muita gente sabe só do 42, né? Porque é um limite técnico, 42. Bom, se a gente pensar que, por medida de segurança, a gente vai esperar que tudo que aconteça natural, primeiro, seja melhor e que a gente vai só intervir, se necessário, para melhorar o desfecho dessa gravidez, a gente já começa a partir do pressuposto que se a gente fizer cesárea em todo mundo, a gente não tem essa opção da espera natural e de ver se vai ser tudo bem antes. Né? Não dá para começar, dá para começar tentando pelo parto normal, se não der certo fazer cesárea, mas não dá para começar pela cesárea e falar, agora não quero mais, vou voltar para o parto normal. Então você já perde essa vantagem de observar a natureza. Tem tantos partos que são tão fáceis e tão tranquilos que a mulher sente tão pouco tempo e os nenês nascem e uma mulher dessa vai para uma cesárea letiva. Tudo bem que tem partos bem mais difíceis, arrastados, demorados e tudo mais, que aí que entra a relatividade de segurança para algumas equipes, e algumas fazem cesárea, outras ainda investem em normal num caso como esse, mas isso aí a gente está falando de exceção, não de regra, né? Via de regra, tem tantos partos que acontecem de uma forma tão mais tranquila, né? E aí o que acontece, se a gente for comparar os dois métodos? A cesárea, eu acho que um jeito de a gente conseguir olhar para ela, eu vou falar para você como homem, assim como eu como homem, eu nunca vou imaginar como é ter um bebê dentro da minha barriga, como é que é ter uma cirurgia para tirar esse bebê, assim como você também não. Mas dá para a gente imaginar uma outra coisa, que é assim, imagina que eu sou um médico gastrocirurgião, que você senta na minha frente e fala assim, doutor, eu estou meio com o intestino preso aqui, faz 10 dias que eu não estou indo no banheiro e não estou conseguindo ir no banheiro. Aí eu pego o meu receituário, pego a minha caneta e falo assim, olha, vai ali naquele hospital ali na esquina e marca para amanhã cedo uma cirurgia que eu vou abrir sua barriga e tirar as fezes da barriga. O que você vai falar para mim? Você vai falar assim, mas não tem outro jeito mais fácil do que abrir minha barriga para tirar as fezes para costurar depois? Não, eu não posso, sei lá, tomar algum suco de alguma fruta ou tomar algum remédio que seja para desencadear o funcionamento do intestino ou até uma lavagem intestinal, né? Veja, eu estou comparando aí tomar algum remédio à indução do parto, né? Fazer uma lavagem intestinal, um parto que precisa de alguma extração, fórceps, ovário extrator, e aí terminar ainda assim parto normal, que daí no outro dia eu já estou bom, ou melhor, saindo do banheiro eu já estou bom, não preciso fazer mais nada, né? Agora vai fazer um corte na barriga para tirar as fezes, para deixar... Então o que nós estamos falando aqui? Da recuperação da cesárea. A recuperação da cesárea comparado ao parto normal é indiscutível. A cesárea demora vários dias, você tem 7 cortes para chegar até onde está o bebê, você tem o dobro de sangramento, consequentemente você tem bem mais chances de infecção. Então, a cesárea comparada com o parto normal para a mulher, ela não tem discussão nenhuma, não tem nenhum número em nenhum lugar que consiga comprovar o que mostra que ela possa ser mais segura para a mãe. Toda vez que a gente está fazendo isso, a gente fala assim, internamente, para o corpo da mãe, desculpa, eu estou fazendo uma cesárea em você, infelizmente, eu estou aumentando o seu risco de mãe, porque eu estou melhorando o risco para o bebê, porque apareceu um motivo aqui para ele nascer, e não está dando certo ele nascer de parto normal, vai ter que ser cesárea. Então, necessariamente, para a mãe, é sempre mais arriscado a cesárea. Sangramento, infecção, recuperação. E aí tem um outro ponto que eu falei lá atrás, que eu falei mais para frente, a gente fala disso, que é a parte psicológica. A mãe que
não passa pelo trabalho de parto, que não sente o seu bebê chegando, que não sente o seu bebê nascendo, ela tem muito mais chance de ter uma desconexão em relação ao vínculo com esse bebê. Imagina uma cachorrinha que você faz uma cesárea na cachorrinha, você coloca os bebezinhos, os cachorrinhos para mamarem nela, ela não aceita esses cachorrinhos, porque ela não sente que veio dela, certo? E aí o que acontece? A mulher, ser humana, ela sabe que veio dela, porque racionalmente ela sabe, ela se preparou, ela fez ultrassom, ela viu a barriga dela crescer, sentiu o neném mexendo. Só que existe uma desconexão durante um certo momento. Tem mães que logo em seguida já adotam o seu próprio filho como sendo dela, né? Assim que nasce. Mas muitas têm uma lacuna de tempo, que às vezes demora um dia, uma semana, um mês, 6 meses, para conseguir sentir realmente que aquele bebê era dela, né? E aí ela fala assim, minha cesárea foi ótima, não tive dor, não tive nada. Só que, e a conexão dela com esse bebê? Não estamos julgando ela ser melhor mãe ou não ser melhor mãe, porque as mães podem ser mães adotivas, adotar um filho e ser melhor mãe do que quem pariu o próprio filho. Então, a questão de ser melhor mãe não tem a ver com o jeito que ela nasce, se na cesárea normal, se foi adotado. Então, não é isso que está em jogo. Mas sim, o que está em jogo é a conexão dela com aquele bebê, dela sentir aquele bebê dela, do bebê sentir que veio dela, e tudo isso desencadear os processos naturais hormonais que levam à amamentação e que evitam que a mulher tenha depressão pós-parto, que é um dos mecanismos que leva essa desconexão com o bebê, essa sensação de incapacidade que a mulher que pode ser gerada na mulher e que daí aumenta essa sensação de ela ser incapaz e isso leva à depressão pós-parto. Vou dar um exemplo. Se você chegar para um maratonista que se preparou a vida inteira para correr uma maratona, são 42 quilômetros, né? Então você tem todo aquele treinamento e aí você vai lá, 42 quilômetros, vai demorar 2 horas para correr e tal, e aí ele corre aqueles 42 quilômetros, chega lá no final cansado, mas ele sabe que ele chegou com as próprias pernas dele, que ele se matou para chegar lá no final, chegou às vezes até engatinhando no final, mas chegou, tá lá. E aí você fala assim, daqui um mês para eles, fala assim, vamos correr uma prova de 5 quilômetros? Ele fala, tranquilo, 5 quilômetros eu corro plantando bananeira. Né? Ou seja, ele sente que se ele fez um esforço muito maior, os próximos esforços que venham a acontecer na vida dele, ele consegue tirar de letra. Né? Assim acontece com uma mãe que tem parto normal, que passou pela maratona do trabalho de parto, que conseguiu ter o parto normal. Possíveis problemas que aconteçam na vida dela, inclusive uma das dificuldades que é a amamentação, que é bastante difícil, às vezes mais difícil que o parto, ela fala assim, não, se eu conseguir isso aqui, eu consigo uma amamentação também. Se eu consigo isso aqui, eu consigo resolver tal problema. Se eu tive capacidade de parir, eu tenho capacidade de outro problema. Agora, você imagina aquele maratonista que não era bem um maratonista, que até imaginava correr uma maratona, aí chega no dia da maratona e fala assim, putz, acho que eu vou de carro. E aí ele corre os 42 quilômetros de carro e vê todo mundo correndo a pé ali, mas ele corre de carro, chega na linha de chegada e fala, cheguei igual todo mundo. Cheguei do mesmo jeito, tô aqui, igual todo mundo, só que ele não se esforçou da mesma forma. Aí daqui alguns dias eu chego para ele e falo assim, vamos correr uma prova de 5 quilômetros? Ele fala assim, pelo amor de Deus, eu não consigo correr 5 quilômetros. Só que aquele lá que correu os 42 tira de letra correr 5 quilômetros agora, né? E aí o que acontece? Falei da amamentação. O índice de não amamentação na cesárea letiva, ele é muito mais alto por desconexão mãe e filho e questão hormonal, e por essa sensação de incapacidade, e porque a amamentação é difícil. Então, nas primeiras dificuldades de amamentação, ela já acha que ela não é capaz. E aí já vem chupeta, já vem mamadeira, já vem uma outra leva de coisas que levam a ela não conseguir amamentar. E aí você tem duas coisas, a incapacidade de parir, junto à incapacidade de amamentar, isso tudo é uma bola de neve que aumenta muito os índices de depressão pós-parto. Então, quando a gente compara a cesárea para a mulher, a gente tem que falar da recuperação da mulher e chances de infecção, chances de deiscência, de abrir, cesárea e tal, e tem que falar dessa parte psicológica, que tem uma diferença muito grande, né? Isso da mãe. Aí vamos falar do bebê, ou seja, da mãe eu falei que 100% das vezes o parto normal é melhor. E tem mais uma coisa também, tem gente que vai falar assim, mas o parto normal não deixa a mulher larga, não deixa a mulher mais aberta ou mais frouxa. Depende muito de como é essa mulher, de como é a genética da mulher. Tem 18 tipos de colágeno na espécie humana, desde os mais frouxos até os mais rígidos. Em geral, os colágenos mais frouxos são das mulheres que têm partos mais fáceis. E os colágenos mais rígidos são os que têm os partos mais difíceis, ou que às vezes não nasce com parto normal e precisa fazer cesárea. Se eu faço cesárea numa mulher que tem um colágeno frouxo, eu não protejo ela de ter esse colágeno frouxo. Ela vai continuar tendo chance de cair a bexiga, chance de cair o útero, por ter ficado grávida ou por ter muitos filhos, mas não é pelo jeito que nasceu o bebê, né?
Então, você não protege fazendo a cesárea. Tanto que tem inúmeros casos de mulheres com 3 cesáreas anteriores que tem bexiga caída, que tem útero caído do mesmo jeito, porque não é por onde saiu o bebê, e sim a gravidez em si. E tem mais, hoje em dia tem atividades, tem fisioterápicas principalmente, que melhoram bastante o tônus vaginal, e isso fica em segundo plano total. Né? Você achar que, então o parto normal vai danificar a mulher. Pelo contrário, a grande maioria das mulheres que eu conheço, que são as empoderadas, que são as que chegam até nós falando, eu quero parto normal, muitas vezes elas falam que a relação sexual ficou melhor depois do parto. O marido fala a relação sexual ficou melhor porque ela é mais dona do corpo dela, ela se conhece melhor, ela se tornou mais fêmea do que ela era antes. Então, essa questão fica em segundo plano. Ou seja, resumindo, para mim, o parto normal é sempre 100% melhor para a mãe. Quando a gente faz a cesárea na mãe, a gente tem que estar pedindo desculpa ao corpo dela de estar fazendo, porque a gente vai ter que salvar aquele bebê. E aí, falando do bebê, da comparação do normal e da cesárea. Primeiro, vamos pensar trabalho de parto e não trabalho de parto. Porque isso é uma questão mais importante até do que a saída final do bebê. O bebê que não entra em trabalho de parto, ele não amadurece 100%. Se ele não amadurece 100%, vários órgãos dele ficam ali no limiar, no limite de estarem amadurecidos, só que eles não estão amadurecidos ainda. Tá? O último órgão, na teoria que a gente tem dos estudos de fisiologia obstétrica, que amadurece no bebê, é o pulmão do bebê. Quando o bebê amadurece o pulmão, ele libera surfactante, que é uma substância que o corpo da mãe percebe que o bebê liberou aquilo e começa a liberar os hormônios que desencadeiam o trabalho de parto. Então, mãe em trabalho de parto é pulmão do bebê maduro, tá? Legal. Se você faz uma cesárea sem a mãe estar em trabalho de parto, necessariamente o pulmão do bebê não está maduro. Ele podia estar quase maduro. Ele pode chegar aqui fora e daqui a pouco amadurecer, mas ele pode faltar muito tempo ainda para amadurecer. Aí ele vem aqui para fora e fica com dificuldade respiratória. Ele tem que puxar o ar muito mais fundo do que ele puxaria. Aí você vê batimento de asa de nariz, esforço respiratório dos bebês, e aí ele precisa, às vezes, de uma complementação de oxigênio. E essa complementação faz com que ele fique na UTI. E se a gente falar de números, fica 120 vezes mais bebês na UTI por cesárea eletiva do que por parto normal, ou por cesárea em trabalho de parto. É o que eu disse, não é a via final de parto que conta nesse sentido, e sim não entrar em trabalho de parto. Então, esse é um principal problema, os bebês nascerem imaturos na parte pulmonar. Só que isso a gente percebe na prática, porque é só você ir lá no hospital e olhar, chegar numa UTI, tem 50 leitos na UTI neonatal, pergunta quantos nasceram de parto normal, quantos nasceram de cesárea. Então, a imensa maioria nasceu de cesárea. Tá? Por quê? E muitos desses com quantas semanas? Com 37, com 38. Por quê? Porque eram bebês de 42, de 43, de 41,5 semanas que tiraram antes da hora, e aí eles ficam lá mais 5, 10 dias terminando de amadurecer o pulmão. Né? Se tivesse esperado intraútero, isso não tinha acontecido. Só que isso é bem visível. Tem outras coisas que não são visíveis e que só trabalhos científicos conseguem mostrar e que daí na prática você vê que acontece. Muita gente fala assim, nossa, hoje em dia tanto nenê tem refluxo gastroesofágico, na época da minha avó, não tinha tudo isso de refluxo gastroesofágico. Não é que eles que tem mais nenês com refluxo, é que tem mais cesárea marcada, onde ainda não estava pronto a deglutição do bebê e não estava pronto o esfíncter esofágico gástrico, que faz com que o suco gástrico não fique voltando do estômago para o esôfago. Então, você tira um neném antes e está pronto isso. Aí ele fica, algo que seria amadurecido em 3, 5, 10 dias intraútero, demora 3 meses para terminar de amadurecer aqui fora. E aí, falando de gastrointestinal, a gente vai falar também da parte intestinal dos bebês. Os bebês, eles acabam tendo mais intestino preso, porque o peristaltismo, que faz com que o bebê evacue, não está 100% formado para que aconteça a eliminação de fezes. Aí você tem mais bebê com intestino preso, consequentemente com mais cólica, com mais dor abdominal. Fala, mas de onde que vem isso? O que é isso? Isso vem de um fenômeno que se chama mielinização. Mielina é a bainha que recobre todos os nossos neurônios. É como se fosse um fio que encapa os fios das casas, que são encapados por um plastiquinho. Aquele plastiquinho é a mielina. E ele é responsável por bastante da condução neuronal, e então dos nossos reflexos, do que a gente deseja fazer, ou mesmo do funcionamento dos órgãos que trabalham de forma involuntária, né? Do intestino funcionar, do estômago funcionar. A mielinização, ela está muito ligada ao término do amadurecimento pulmonar, e ela principalmente termina de se depositar durante o trabalho de parto, pelos estresses causados pelo próprio trabalho de parto. Vamos pensar no trabalho de parto de 6, 8, 12 horas, isso é estressante para um bebê, mas ele é propositalmente estressante para um bebê, que vai liberar adrenalina, que vai liberar cortisol, serotonina, endorfina, são vários hormônios que vão liberar no bebê, para esse bebê terminar de amadurecer, e falando tecnicamente, terminar de mielinizar. E aí, então, todos os órgãos que dependem de mielinização vão sair imaturos se o bebê não passar pelo trabalho de parto. Então, já falei,
do esôfago e estômago, já falei do intestino, vamos falar do neuromuscular agora. Se você pegar trabalhos comparativos de bebês, assim, com uma estatística bem fiel mesmo, separando casos de cesárea eletiva, comparando casos de cesárea eletiva com casos de bebês que entraram em trabalho de parto, você vai ver diferenças grandes entre o tempo que esses bebês demoram para sentar, andar e falar, comparado com esses para sentar, andar e falar, que tem a ver com o desenvolvimento neuropsicomotor, que tem a ver com a mielina que recobre os nossos neurônios, né? Certa vez saiu uma reportagem, não foi uma pesquisa, foi uma reportagem, então a estatística ela não tem grau A de evidência, mas ela é uma reportagem que saiu na mídia de que 92% dos atletas olímpicos nasceram de parto normal. E aí você vê que para um bebê já sair lá na ponta, né, para ele ser um atleta de ponta, ele tem que sair na ponta, né? Um bebê que já saia com uma mielinização dificultada, aqui fora do útero ele não vai conseguir recuperar isso nunca. Ele pode treinar quanto que ele quiser, que muitas vezes ele não vai chegar a ter o desempenho que teria quem já nasceu naturalmente, da forma que a espécie humana foi selecionada pela seleção natural, né? Bom, aí, ainda falando de outros amadurecimentos do bebê, tem um amadurecimento imunológico dos bebês. Um deles eu citei agora há pouco, que é o fato dos bebês terem contato com a flora normal, que é ter contato com as bactérias normais da vagina da mãe e tudo mais. Isso aí é uma das vantagens primordiais que faz com que ele desenvolva anticorpos contra aquilo e que tenha um balanceamento ideal em relação às suas próprias bactérias, né? Aliás, uma curiosidade, o nosso corpo, ele tem, em geral, 1 trilhão de células no nosso corpo, né? Dessas 1 trilhão de células, 90% delas são células bacterianas e 10% são células humanas. Só para a gente ter uma noção do quanto a gente é feito de bactéria, né? Então, esse contato do bebê com a flora da mãe que dá esse autobalanceamento das bactérias, que consequentemente vai dar a autorregulação de quais as bactérias que vão colonizar o estômago desses bebês e o intestino desses bebês. E tem trabalhos mostrando que essa colonização dessas bactérias é que faz com que isso gere um tipo de fome diferente de uma pessoa para outra. Por exemplo, pessoas que têm mais vontade de comer salgado, pessoas que têm mais vontade de comer doce, pessoas que têm mais vontade... Essas vontades, de onde que elas surgem? Elas surgem das bactérias que estão conosco e que nos ajudam a ter essas vontades, né? Associando esse item ao item que eu já falei agora há pouco da amamentação, que na cesárea eletiva tem muito menos amamentação natural e mais artificial, tem um estudo da USP de 2012, comparando pessoas nascidas de parto normal e de cesárea, que mostra que no grupo nascido de cesárea tem 60% a mais de indivíduos obesos na adolescência e na idade adulta, comparados aos indivíduos nascidos de parto normais. E da onde vem a 60%, não 1%? É uma diferença estatística muito grande. E qual que é a conclusão dessa tese? É que tem a ver com o autobalanceamento das bactérias da flora gastrointestinal, e daí a vontade que tem de comer uma coisa ou outra, e a amamentação natural ou não no início da vida. E aí tudo isso é uma bolinha de neve que lá na frente vai refletir em obesidade na adolescência e na vida adulta, e daí, consequentemente, outras patologias ligadas à obesidade, que é hipertensão, infarto, AVC, diabetes e tudo mais, né? Então, se a gente for pensar numa linha de lógica, você vai falar assim, para um bebê nascer de cesárea eletiva, ele tem mais risco de refluxo gastroesofágico, intestino preso, baixa imunidade, consequentemente mais chance de precisar ficar tomando antibiótico durante a vida, obesidade na vida adulta, hipertensão, diabetes. Isso que eu estou comparando cesárea eletiva com trabalho de parto, certo? Não estou falando dos nenês que nascem de cesárea no final do parto, tá? Aí você tem uma diferença grande. Então, se você faz cesárea eletiva numa mãe, você está dizendo para o corpo da mãe, mãe, desculpe que eu estou cortando o seu corpo em 7 camadas, aumentando seu sangramento, aumentando a sua chance de infecção, dificultando sua recuperação, piorando a chance, aumentando a chance de você ter uma depressão pós-parto, e eu estou dizendo para o bebê, desculpa, eu estou piorando sua imunidade, aumentando a chance de você ter refluxo, intestino preso, obesidade na vida adulta. Então, aí você vai colocar na balança de um lado todas essas desculpas para a mãe e para o bebê, e do outro lado a tabela do convênio, se cobre ou não cobre, se você tem tempo ou não tem tempo para fazer aquilo ou não, né? Então, quando você pensa em cesárea eletiva, se a gente for falar em segurança, a gente está falando disso. A gente está falando de uma comparação de uma enorme vantagem para mães e bebês entrarem em trabalho de parto, comparado ao outro lado, as enormes vantagens
será que enormes, né? Mas vantagens do macarrão instantâneo, que é ficar pronto na hora e é baratinho e pronto e resolve da melhor forma, né? E aí tem uma outra comparação que eu acho que é importante, que eu deixei do lado de cá, que é a comparação do parto normal e da cesárea para os bebês que estão em trabalho de parto. Porque eu estava comparando daquela cesárea marcada. Essa cesárea marcada não tem discussão, não tem trabalho que comprove. Eu desafio alguém que venha falar comigo e que mostre trabalhos que comprovem o benefício da cesárea eletiva para bebês, a não ser em casos de HIV positivo, que quando tem altas cópias, muitas cópias de HIV pode passar para o bebê, então é melhor que faça cesárea. Não ser caso de herpes ativo, é melhor que faça cesárea, ou a não ser em caso de placenta prévia, que é quando a placenta fecha a entrada do colo do útero. Esses 3 casos, que são exceção, tirando esses 3 casos, todos os outros não se justifica a cesárea eletiva, né? Então vamos pensar aqui do lado de cá, a cesárea em trabalho de parto, comparado com o parto normal. Aí, se a gente está pensando que a gente vai usar critérios de segurança, e não vai mais utilizar se o convênio cobra ou não cobra, não vai hora marcada ou não, então aí a gente vai olhar para cada caso individualmente. Daí vamos lembrar daqueles 3 motivos que nasciam bebês lá e que morriam. Prematuros, não vai entrar nessa história, porque já está em trabalho de parto, nós estamos pensando numa gestação de termo em trabalho de parto. Então só sobra distócias de parto, que levam a tocotraumatismos de bebês que morrem depois, ou hipóxia intraútero de bebês que morrem intraútero. O que a gente vai fazer nesses casos, então? A gente vai, durante o trabalho de parto, identificando quais são esses casos, e previamente a gente já sabe, porque a gente já pode saber, tem uma chance, porque bebês que têm mais distócias e mais desproporção, e aí tocotraumatismo, são bebês de mães diabéticas, então a gente já sabe isso antes, no pré-natal. A gente pode induzir esse parto antes de que aconteça que o bebê fique muito grande, ou a gente pode tratar essa diabetes. E bebês que faltam oxigênio, em geral, estão ligados a placentas com insuficiência, e isso tem a ver com hipertensão gestacional, então isso a gente também identifica nas mães. Então, em geral, a gente já tem uma noção de quem são esses 2 bebês aqui, o que vai faltar oxigênio e o que vai faltar passagem. Mas isso pode acontecer aleatoriamente também em mães que não tinham sinais antes. Então, a gente está lá em trabalho de parto e a gente vai observando esses 2 casos. E aí, quando a gente perceber que é um caso desse mesmo, fala, ó, esse bebê aqui vai acabar o oxigênio se não nascer agora. Ou esse bebê aqui, a passagem dele vai estar dificultada e se a gente não tirar ele agora, ele pode ter problemas. Aí a gente vai fazer cesárea nesses 2 casos. Aí o que a gente vai estar fazendo nesse caso? A gente vai estar olhando para o corpo da mãe de novo, dizendo, mãe, desculpa, nós estamos aí ferindo o seu corpo, só que é pelo benefício de tirar o seu bebê com melhor segurança, com melhor qualidade. A gente vai virar para o bebê e falar, bebê, ó, legal, você já amadureceu o intestino, você já amadureceu o estômago, você já amadureceu uma parte imunológica, eu esqueci de citar agora há pouco, uma das partes do estresse do trabalho de parto ajuda também a maturar a parte imunológica, junto com o contato com as bactérias. Então a gente vai falar, ó, você já passou por esse estresse todo, então beleza, tá tudo bem. Você já amadureceu o pulmão, tanto que você já deu sinais para o corpo da sua mãe para entrar em trabalho de parto. Só vou ter que evitar que você passe pelo canal de parto, e daí, me desculpa, você não vai ter contato com as bactérias naturais da sua mãe, só que é para você ficar vivo, então eu vou ter que tirar você de cesárea, né? E aí, dessa forma, a gente consegue, então, entender a diferença gritante que existe para um bebê que entrou em trabalho de parto, mesmo assim saiu de cesárea, para um outro que nem entrou em trabalho de parto. Porque tem pessoas que falam assim, nossa, eu passei todo o trabalho de parto, 8 horas, no final ainda virou cesárea, devia ter feito cesárea antes. Não devia, porque dela não passou por todo o trabalho de parto, né? Então, pegando um resumão geral de tudo que eu falei, e se a gente for olhar, hoje existem 3 métodos. Parto tradicional, que eu chamo de parto do século XX. Parto humanizado, que eu chamo de parto do século XXI. E a cesárea eletiva, que é um desvio em relação à maneira de nascer e que, sem julgamentos a esse método, porque esse método ele surgiu por uma necessidade e ele é extremamente difundido. Então, a gente não pode fechar os olhos para a existência dele. Ele surgiu não só por tabelas de convênios e por necessidade de ir mais rápido, não, mas ele surgiu também por culpa desse parto do século XX, desse parto tradicional, onde você submetia a mulher a todas as intervenções possíveis sem pedir a opinião dela, gerando um item que existe hoje, que a gente fala bastante, que é a violência obstétrica. E aí a violência obstétrica, o que é? Tudo aquilo que não respeita os 3 preceitos do parto humanizado. Não respeita a segurança no parto, que é a medicina baseada em evidências, não respeita a disponibilidade 24 horas por dia da equipe preparada para isso, certo? E não respeita a autonomia da mulher, o que ela quer, o que ela deseja, o que ela pensa. Qualquer desrespeito a um desses 3 pontos é violência obstétrica. E a violência obstétrica ela está muito imputada no parto do século XX.
que diz para a mulher, você não sabe nada, eu que decido por você, vai ser parto normal, porque eu que decido que vai ser parto normal, e eu que vou decidir na hora que for cesárea. Isso é uma violência obstétrica. A outra violência obstétrica, você vai passar por todos os procedimentos que eu estou anotando aqui. Vai ficar em jejum, vai colocar ocitocina, enteroclisma, tricotomia, vou apertar sua barriga na hora de nascer, usar fórceps, fazer episiotomia. Todas essas coisas sem explicar para ela ou sem diferenciar quem precisa e quem não precisa disso. E pior ainda, que daí entra na questão da hora marcada, fala, não vamos fazer nada disso, vamos marcar a hora e vamos fazer cesárea. E aumentar a insegurança tanto para bebê quanto para mãe e não tentativa de parto normal. Esses 3 itens de violência obstétrica, esses 2 estão mais presentes no SUS no Brasil, que é a mulher não ter voz e ela ser submetida a todos os procedimentos na tentativa de um parto normal, e aí se não der certo faz cesárea, mas ela não participa dessa decisão. E esse outro item é o principal item de violência obstétrica no setor suplementar, que é a mulher ser submetida a cesárea sem uma explanação digna de qual a necessidade daquilo, ou pior ainda, quando ela verbaliza que ela quer parto normal e não permitem que ela tenha parto normal, enganam, ludibriam ela e vão lá e fazem uma cesárea, né? Então, esses itens de violência obstétrica, eles fizeram com que surgisse a cesárea eletiva como sendo uma salvadora dessa história toda, porque ela ludibria tanto o sistema todo de funcionamento, ela melhora a parte do sistema hospitalar, melhora a logística dos médicos em geral, e ela ludibria conscientemente a mulher, que ela tem uma inversão da sensação de segurança, porque ela pensa assim, não, se tem hora marcada, se é mais prático, e todo mundo está fazendo, esse é um ponto, minha tia, minha avó, minha irmã, minha prima, todo mundo está fazendo, então dá uma falsa sensação de segurança, né? E aí fica parecendo que é algo mais seguro. Eu costumo fazer uma outra analogia para comparar essa questão da cesárea eletiva. Imagina que a gente vai atravessar um precipício e aí você tem lá 50 metros de precipício e você tem de um lado uma passarela com várias barras de segurança, onde você vai com um cinto amarrado, só que você vai enxergando. Esse é o parto normal. Você participa, você é ativo naquilo. Ninguém vai te guiar. Você vai amarrado com as cordas lá, mas você vai atravessar a passarela até chegar do outro lado no precipício. Do outro lado, tem uma passarela que não tem corda de segurança, que não tem nada. A passarela é só um pouco mais larga, ela tem 1 metro a mais de largura, só que você vai com os olhos vendados e alguém vai falando para você como é que você tem que fazer. Ó, você vai andando por aqui, por aqui. Quando ela chegar no final desse precipício, ela não imagina o que tinha, o buraco que tinha para ela embaixo daquela passarela, porque ela não viu aquilo. É o pano da cesárea que se coloca e que se tampa, que a mulher não vê o que está acontecendo, né? Então, a mulher acaba tendo uma falsa sensação de segurança de que a cesárea pode ser melhor do que a tentativa inicial do parto normal. Porque quando a gente fala tentativa inicial do parto normal, a gente nunca está dizendo que não vai terminar em cesárea. A gente está dizendo que vai tentar primeiro para o parto normal. E que se não der certo, vamos lá. Se não der certo para o maratonista, 42 quilômetros que ele está correndo, se ele chegar com 35 quilômetros e cair desmaiado, alguém vai lá, ajuda ele, leva ele até a linha de chegada, né? Agora, se ele está lá nos 35 quilômetros, ele está quase não aguentando, a gente vai alguém incentivar, não, vamos lá que você consegue, vamos que você consegue, vamos que você consegue, e às vezes ele chega até no final, né? Ou se ele não chegar, uma ajudazinha de nada, vamos lembrar da anestesia no parto, que ajuda bastante em alguns casos, a gente dá uma ajudinha ali, uma bicicletinha no final, nos últimos 100 metros, e aí ele chega até no final, né? Então, acho que a gente tem conseguido enxergar cronologicamente essa história toda, né, de como que as intervenções foram sendo colocadas, o surgimento da cesárea eletiva, a modernização do parto para o método do parto humanizado. Acho que a gente consegue entender bem as reais diferenças de segurança para a mãe, para o bebê, e eu acho que fica mais claro para a mulher optar. A mulher que sentou ali na frente do cara explicou para ele os 3 tipos de carro que ela queria comprar, e ela vai escolher qual que é melhor para ela, né? E não simplesmente ela ir pela opinião de outra pessoa ou pela opinião do médico que ela julga que sabe tudo e que ela não sabe nada, né? E agora esse é o convite da participação da mulher para isso tudo. Mulher saber. E outra, se ela pensar também, ela falar assim, não, mas eu não quero decidir nada, eu não quero, isso também faz parte de um plano de parto dela. Ela fala assim, não, eu não quero ter que estudar essas coisas, eu quero que faça o melhor que for para mim. Aí o melhor que for para ela, aí vai ter que estar baseado nesse conceito. Se o médico virar para ela, o melhor para você é a cesárea marcada. Aí ele está mudando o que os números estão mostrando, né? Então, o que eu acho que é mais importante hoje, finalizando essa questão toda, é a gente enxergar a real segurança do parto, enxergar os métodos que existem,
as opções que existem em cada região, em cada cidade, em cada lugar. Tem lugares que não tem parto humanizado ainda, então não adianta. A gente tem que ver, só tem cesárea eletiva ou só tem o parto do século XX. Eu fico bem na dúvida. Dependendo do lugar, de como for o atendimento, eu prefiro a cesárea eletiva, em trabalho de parto. Certo? Estou falando alguma coisa que assusta alguém? Se tiver um lugar que só tem parto violento, em todos os itens da violência obstétrica, sem a mulher ser respeitada, porém existe a possibilidade de entrar em trabalho de parto e fazer uma cesárea, neste caso, o que tem para hoje vai ser melhor a cesárea eletiva feita em trabalho de parto, nesse caso. Mas pensando no mundo melhor, pensando na melhoria do atendimento, todo mundo tenha o acesso ao parto humanizado, que longe de qualquer coisa, todo mundo está falando a mesma língua, todo mundo está falando, todo mundo indiretamente está chegando nesse ponto de humanizar o atendimento e de melhorar as condições de segurança no parto. Bravo! Incrível, incrível, incrível. É a única palavra que me vem na cabeça, assim. Nossa, incrível, incrível tudo isso que tu trouxe. Fica tudo muito mais claro, assim, né? Eu torço que muitas pessoas estejam assistindo agora a tua palestra e que estejam realmente sentindo tudo isso, assim, de estar ouvindo todas essas informações fantásticas, assim, de um obstetra, né, que quer, então, trazer essa forma, assim, muito mais amorosa e pacífica, né, das próximas gerações vir ao mundo, assim. Então, poxa, minha gratidão enorme, assim, de Agradeço. contigo, mestre, assim. Obrigado mesmo. Foi um grande prazer te ouvir falar. Eu que agradeço. Muito obrigado, Otávio.